Corinthians! 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 E salve, salve fiel! Você está ouvindo o pré-jogo do Card corintiano para Corinthians e Cruzeiro, partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Partida difícil e importante contra o líder da competição. Você ouve o podcast Card Corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok, com muita informação e análise de nossos comentaristas. Siga-nos em todas essas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E antes de falarmos do ranca-toco que acontece nesta quarta-feira à noite, vamos trazer muita informação sobre o nosso Coringão. E a notícia de hoje não podia ser diferente. Veio à tona através de matéria divulgada pelo GE que o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, teria usado mais de R$86 mil do clube para gastos pessoais em apenas 36 dias, entre setembro e outubro de 2023. Entre as 176 compras registradas, aparecem itens como cerveja, cigarro, chocolates, flores, animal de pelúcia e até diárias em hotéis e refeições de luxo. Só com alimentação foram mais de R$57 mil. De acordo com Bruno Cassucci, que assina a matéria, o dinheiro teria sido repassado em espécie ao ex-presidente e o documento foi assinado por seu ex-motorista, que agora nega ter assinado qualquer planilha. Mesmo assim, a assinatura dele aparece em outros papéis da época. Em nota, Duílio negou e disse que os documentos foram manipulados com fins políticos e que vai tomar medidas legais. Ele ainda afirma que não teve acesso aos documentos oficiais para se defender. O Conselho Deliberativo aprovou as contas da gestão Duílio de 2023, mesmo com ressalvas do Conselho Fiscal. Além disso, a diretoria atual registrou um BO pelo sumiço de documentos sigilosos e outros nomes da gestão, como Wesley Mello, dizem desconhecer o relatório. Esse caso se junta ao de André Sanches, que também foi acusado recentemente de uso indevido do cartão corporativo do clube. A torcida já reagiu. A Gaviões da Fiel marcou protesto para quinta-feira às 19h10 no Parque São Jorge, mirando o grupo político Renovação e Transparência, com foco mais precisamente em Duílio, André Sanches e Mário Gobi. E quem fala por aqui agora é Alexandre Domênico, o Ale, presidente da Gaviões da Fiel. Estamos aqui finalizando nossas pautas para nosso grandioso protesto na quinta-feira. Só que é pauta que não para de chegar. Acho que vocês já acabaram de acompanhar aí. Um absurdo, né? 7 anos de documentos extraviados, sumidos, não sabemos onde estão esses documentos aí. Coisas que só acontecem no Corinthians, né? Claramente não estão ligando para a nossa história. Claramente estão tomando decisões erradas, né? Dentro do Parque São Jorge, então nem aí para você, corintiano, no geral, né? Os 35 milhões de corintianos hoje, pouco importa para essa rapaziada, eles realmente estão achando que é o dono do Corinthians. Isso é lamentável. Se você acha que você não tem motivo ainda para encostar na quinta-feira, às 19h, dentro do Parque São Jorge, você tá louco, você tá morto. Estamos aqui lutando, mano. A parada já fugiu da esfera de torcida organizada. Você, torcedor comum, você tem que acompanhar também todos os protestos junto com a gente, todas as pautas. O protesto de quinta-feira não é só de torcida organizada, não. Vai abrir o espaço de voz também para você, corintiano no geral, para demonstrar sua indignação. Porque o que está acontecendo dentro do Parque São Jorge hoje, dentro do Corinthians no geral, é inadmissível. Nunca teve isso na história do Corinthians. Então não pode deixar só nas nossas mãos. Vamos todo mundo se unir. Se unir contra todas essas pessoas que acabaram com o Corinthians, mano. O Corinthians hoje está acabado. Mas nós minimamente temos que lutar. Nós aqui vamos fazer a nossa parte. Você vai fazer o quê para ajudar o Corinthians? Você, fiel à internet hoje. Com todo respeito, né? A gente sabe indignação, mas quem tem condições de ir encostar no Parque São Jorge 19h10 na quinta-feira tem que ir, mano.
É um chamado, é muito importante, mano. É o seu Corinthians, mano. É nosso Corinthians aqui. Então é importante demais a sua presença, mano. Sai do seu sofá, mano. Gasta seu tempo, vai valer a pena, mano. Lute. Vamos lutar. Porque senão não podemos perder essa guerra. Nós estamos quase perdendo essa guerra. Mas depende de você também, não depende só de nós aqui. Então a sua presença é muito importante, mano. E para falar um pouco mais sobre esse assunto espinhoso, trazer o seu ponto de vista, chamo ela, Anne Belletti. Fala, senhoras e senhores, aqui quem fala é Anne Belletti. Já não bastassem as peripécias do nosso eterno André Sanches, aquele mesmo dos boletos de restaurante, Fernando de Noronha, da joalheria, do cartão corporativo turbinado, a gente achava que era o fundo do poço, né? Mas o Corinthians sempre consegue cavar um pouquinho mais. E aí, olha quem aparece na fita agora. O senhor Duílio Monteiro Alves. É, torcedor, segura essa. Gastos no cartão corporativo com farmácia. Aí você pensa, deve ser remédio para dor de cabeça com esse time, né? Não, era remédio para hora H. É isso mesmo que você ouviu, torcedor. Gastos comprovados com medicamento para desempenho naquela hora. No cartão do clube. O que era para ser estrutura pro futebol, pro jogador, foi parar na farmácia da sacanagem. É pra rir ou pra chorar? Sinceramente eu não sei mais. Só sei que tá feio, muito feio. E quando a gente acha que chegou no limite da vergonha alheia, vem mais um capítulo da série Como Destruir a Imagem dos Maiores Clubes do Mundo. Diretoria, torcedor não é otário, a conta não fecha, a paciência acabou e o Corinthians não é playground de cartola sem vergonha. Tá aí Anne Belletti, que já volta em nosso podcast. Vamos dar uma mudada agora, vamos ao que interessa, campo e bola. Nesta quarta-feira, 23 de julho, o Timão enfrenta o líder Cruzeiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro em busca da reabilitação no campeonato. E quem traz todas as informações da partida é ela novamente, Anne Belletti. Alô, fiel torcida! Tá chegando o dia, quarta-feira, às 19h30, no horário de Brasília, na nossa Neoquímica Arena. É Corinthians versus Cruzeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano. E eu já te adianto, o clima tá quente, os desfalques estão pesando, mas a nossa fé nunca falta. O professor Dorival Júnior comandou mais um treino nessa segunda, mas sem os caras que jogaram mais de 45 minutos no clássico contra o São Paulo. Esses ficaram na parte interna, fazendo regenerativo, ainda se recuperando daquela derrota dolorida por 2-0. Doeu, hein? No campo, o trabalho foi intenso, com posse de bola, pressão pós-perda e tática setorial. É foco total para encarar o líder. Fora do jogo, Yuri Alberto, ainda na transição após fratura na vértebra. Maicon, lesão na coxa. Hugo, lateral, se recuperando de cirurgia. E Ranielli, suspenso. Mas tem volta. Mateuzinho tá liberado e pode pintar na direita. O provável time do Coringão será Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Garro. Ángel Romero ou Thales Magno e Memphis Depay. É isso mesmo, o gringo tá no radar para começar entre os 11. Do outro lado, o Cruzeiro, olha o reencontro fiel. Cássio volta à arena, agora como rival. O maior goleiro da nossa história vai defender o gol do Cruzeiro pela primeira vez contra o Corinthians. Emoções garantidas, não? Mas quem tá fora é o Fagner. Emprestado ao Cruzeiro, não vai jogar por causa da multa de 1 milhão. Raposa não quis pagar. Lucas Silva levou pancada no joelho, mas pode ir pro jogo. Se não der, entra o Wallace. Villalba sofreu pancada no rosto, mas deve jogar. Cruzeiro com a provável escalação, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vivalba e Kaique.
Lucas Romero, Lucas Silva ou Wallace e Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Líder do campeonato com 33 pontos. A arbitragem também está definida e deu polêmica. CBF escalou Alex Gomes e Stefano do Rio de Janeiro, o mesmo estado do Flamengo, principal perseguidor do Cruzeiro. Tamo de olho, hein, CBF. No VAR temos Braulio da Silva Machado de Santa Catarina. Onde assistir? Na Cazé TV, Record e Premiere. Neoquímica Arena, nesta quarta-feira, dia 23 de julho, às 19h30, horário de Brasília. É decisão, é Corinthians contra tudo e contra todos. O líder vem com tudo, mas aqui a casa é do Timão, parceiro. Vamos jogar junto, vamos cantar alto e vamos mostrar que aqui o bicho pega. Pressionado pelas últimas atuações da equipe, Dorival Júnior balança no cargo. O problema de criação do time é algo que incomoda os torcedores e Rodrigo Garro sabe disso. Em tratar de fazer melhor meu trabalho também. Sei que a gente está com dificuldade para criar e eu sou quem tem essa responsabilidade. Acho que o time está em uma situação onde está pagando caro o erro. Então, tratar de melhorar a concentração, do esforço físico de cada e acho que depois o resultado vai vir em consequência disso. O card corintiano é informação e é análise. E para falar dessa partida e tudo que envolve o mundo corintiano, chamo ele, Luan Rocha, o Lagartixa Albina. Fala aí, Lagartixa Albina aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Bom, jogo de amanhã define-se o nosso técnico Dorival Júnior continuará no cargo ou se teremos a vinda de um outro técnico. O problema é que demora-se muito tempo para que um técnico seja contratado pelo Corinthians, no mínimo uns 13 dias, e até lá quem pode assumir o cargo de forma interina é o técnico do Sub-20, o Orlando. E minha gente, eu não vejo isso com bons olhos. É claro que Vojvoda está livre, Tite está livre, o Emiliano tem a cláusula Corinthians, mas não é algo que me deixa feliz. Muita gente deve estar pensando, bom, agora as chances do Dorival Júnior cair são grandes, afinal de contas o Cruzeiro está em primeiro, liderando o Campeonato Brasileiro, está com um time bem competitivo. Enquanto isso, a gente está numa situação de impotência. E sim, o trocadilho foi proposital. Afinal de contas, o dirigente do Corinthians usou cartão corporativo para usos pessoais. Usos que são muito curiosos, né? Muito curiosos. É o tipo de coisa que você olha a notícia, fica revoltado e não sabe o que comentar. Só dá aquele sentimento de revolta. Daí o motivo do Corinthians ser um time impotente. A gente precisa de uns remedinhos para poder apontar pro Shell, como diria o Pô Fechou. Então, meus amigos, aí é uma situação que é desagradável. A gente dá risada para não chorar,
a gente comenta com muita frustração e revolta, e não surpreende ninguém, né? Não surpreende ninguém. Já haviam rumores de gastos do Corinthians para esse tipo de coisa, mas agora que está tudo confirmado, né? É isso aí. É isso aí, virou uma verdadeira zona. Uma verdadeira zona. Por isso que o site lá das primas estava interessado em trazer jogador. Já está tudo em casa mesmo, né? O que custa botar lá o patrocinador que faz esse tipo de serviço, né? Sinceramente, é difícil de comentar. E quinta-feira também tem protesto, um protestaço da Gaviões, das outras demais organizadas e da torcida do Corinthians. Vamos ver se isso consegue pressionar a saída desses patifes, ladrões e tarados. Sim, tarados. Um grande abraço e vai Corinthians. Muito obrigado a Luan Rocha, o Lagartixa Albina, comentarista da Fiel. Tome nota, Fiel. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira às 19h30 no solo sagrado de Itaquera, a Neoquímica Arena, com transmissão da Cazé TV, do Premier e da Record TV. E aí, Fiel, gostou desse episódio? Então, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!